Olha, gente, a oposição está vivendo um momento de tranquilidade, brincadeira, muita turbulência. Com a aprovação da urgência do arcabouço fiscal, os olhos se voltaram para o Partido Liberal, que mesmo sendo o principal partido de oposição e a maior bancada da Câmara, a legenda ajudou a aprovar a medida que é de interesse do governo. Vale ressaltar que o ex-presidente Jair Bolsonaro expressou seu apoio ao projeto de um novo marco fiscal impulsionado pelo governo Lula. Bolsonaro disse que os problemas que acontecem no Brasil afetam a todos e que o PL é um partido grande, com 99 parlamentares, agora 100, né? Porque o Deltan saiu e vai entrar um cara do PL. E será feita com uma oposição radical. Bolsonaro ainda afirma que o partido não quer que o Brasil fracasse e afunde. Aproximadamente um terço da bancada do PL votou favorável à urgência, mas a turbulência não é exclusividade da oposição não, viu, gente? PSOL e Rede votaram contra a medida e podem ter deixado a cúpula do PT bem irritada, além de contribuir para que Guilherme Boulos perca apoio em uma possível corrida aí para a Prefeitura de São Paulo nas eleições do ano que vem. Essa é a política brasileira, meus queridos. Vocês podem me explicar um pouquinho? E tem explicação? Tem? Não, Não tenta. tem explicação isso. Tenta, Antônia. Pelo menos mas tenta. eu acho que você, com o seu olhar apurado... Eu acho. A voz da sensatez. Eu só acho que tinha que expurgar desse país os partidos PSOL e PT, né? Que resume essa ópera, pronto. Aí o PL não. Hã? E o PL não. Você percebe como você tem dois pesos e duas medidas mas deixa eu te diferentes? falar. Não, eu que vou te falar agora, queridinha. Não, eu vou te falar uma você coisa. Tá passando um pano pro PL, é isso que você tá fazendo. Não, tô passando não, porque quando o Flávio me ligou e falou assim, você quer vir pro PL? Eu falei, amor, desculpa, mas eu não entraria nesse partido. Entendeu? É isso que você quer ouvir? Então, mas o PL não falou que é um partido de oposição? Mas é que o PSOL e o PT fazem coisas que é abomináveis, entendeu? Mas, querida... Não são, porque são dois partidos. Nesse entendeu? assunto que a gente trouxe aqui agora, eles fizeram a mesma coisa do PSOL. Eles trabalham puxando o Brasil para trás o tempo inteiro, eles não estão preocupados, eles querem atrapalhar. Mano, eu também não sou fã do PSOL, não, ou do você não é fã de ninguém, Antônia. Quer tumultuar. Eu queria que você comentasse o comentário da Antônia, mano. Agora, eu tomei só a metade do Lex Apromar e traz a outra metadinha. Vamos lá. A política brasileira é essa confusão enorme. Mas no meio dessa confusão, tem que ter algum adulto que tente colocar ordem na casa e dizer, olha, como é que a gente vai pagar as contas? Porque o arcabouço fiscal, basicamente, é um projeto para isso, para tentar dizer como que o Brasil pretende pagar as contas. Isso serve para sinalizar tanto para os investidores internos como para o mundo. Porque a imagem que o Brasil tem no mundo é que é uma grande bagunça, é aquele cara que deve para todo mundo, que promete que vai pagar, chega no dia do pagamento, posterga a promessa para depois. Basicamente é essa a nossa imagem. E por quê? Porque a gente já tinha feito... A gente já tem uma bagunça histórica. A gente tinha feito no governo Temer, depois do desastre da Dilma, uma proposta, uma promessa de como a gente vai pagar. Criamos o teto de gastos. A gente disse, a gente vai pagar nossas dívidas fazendo aqui um limite do que a gente pode gastar. O que é que veio depois? A irresponsabilidade do governo Bolsonaro, que todos os anos furou o teto de gastos. Ao furar o teto de gastos a cada ano e transformar o teto numa tábua de pirulito, o que é que acontece? Não tem credibilidade de novo. Então, a gente entrou no governo Lula precisando de uma nova regra que tente devolver a credibilidade e a confiança para os investidores. Se vamos conseguir isso, é difícil dizer, porque justamente, como que a gente vai ser um país sério se a cada promessa que a gente faz, o teto era uma promessa de que a gente ia ter as contas equilibradas dentro de 20 anos. Aí vieram os 4 anos seguintes, todo ano mudamos a regra. Sim. Mas então, fala, Pavanatos. Até porque você ainda não tem um texto definido, você não sabe como vai ser a versão final desse texto, mas uma coisa que me chama a atenção em tudo isso é a falta de articulação do governo Lula, porque quando pessoas da oposição votam a favor de algo que é interessante para o governo, pessoas da própria base votam contra, ou seja, ele não consegue manter nem a própria base debaixo das suas asas, então aquela ilusão de que o Lula seria um grande articulador nesse governo está caindo por terra. Eu acho que aí tem uma explicação. Mas é o que eu falei a vida inteira, eu que sou leiga de política, que todo mundo ia cair do barco, que o povo só estava grudando no Bolsonaro para ser eleito, gente. Mas é claro, você acha que esses caras que votaram contra foi por quê?
Eles não estão ganhando nada com isso. Mas eu acho que tem um ponto aí. Porque o Brasil precisa mostrar para o mundo e para o mercado interno que vai ser capaz de pagar suas contas. Então, essa é uma questão acima das disputas ideológicas. Só que, como que você consegue mostrar para as pessoas que vai pagar a conta? Tem que ter alguma racionalidade. O problema é se a lógica for aumentar a arrecadação o tempo todo, em vez de cortar gastos. Eu concordo que isso é um problema. Vocês estão muito limpinhos, meu. Ninguém vai cortar gasto no Brasil. Para, Vocês não estão entendendo. Cai na real, irmão. E por que os partidos de esquerda... Vocês estão falando em cortar gasto. O cara tá com 37 ministérios. Vocês estão vivendo no mundo da lua, irmão. Tá acontecendo Vamos lá. com o Zé Gotinha. Presta atenção no que eu vou falar agora. Nós estamos falando aqui dessa discussão do arcabouço fiscal, gente. A gente trouxe aqui o deputado federal Paulo Bilinski, que votou não para a urgência desse arcabouço. Ele já está aqui sentadinho neste sofá. Bom dia. Perigosíssimo, deputado, esse sofá. Ainda mais quando a Antônia está aqui. A Antônia é do meu time, não tem problema. Deixa eu te fazer uma pergunta bem objetiva. Você é do PL, certo? Sim. O PL vai ser oposição mesmo? O PL é oposição. Mas como, deputado? Veja. Como que é oposição se 1/3 vota com o Lula? Não votou com o Lula, votou a favor da urgência. O que é urgência? É uma forma de se analisar uma matéria. Tá. Então, votar a urgência não significa votar o mérito. A oposição, o foco é votar o mérito. Pode ser que alguns deputados tenham votado a urgência com o objetivo de avançar a discussão na matéria e mostrar, como a gente mostrou no PL da censura, que a gente tem força para votar contra algo que é destrutivo para o Brasil. Esse arcabouço fiscal é destrutivo. O que ninguém aqui está discutindo que é mais importante é que esse arcabouço fiscal, ele retira a possibilidade do Lula ser impeachmentado por irresponsabilidade fiscal. Esse é o pulo do gato. O que eles querem é tirar de jogo a possibilidade do impeachment do Lula, porque ele vai cometer irregularidades, como ele vem cometendo com tudo, como os ministros dele vêm cometendo em tudo que fazem. Aonde o PT põe a mão, existe crime, existe desvio, existe irregularidade, e eles querem livrar o Lula dessa possibilidade, dizendo assim, não, ó, de acordo com o novo arcabouço fiscal, não é crime de responsabilidade fiscal. Opa, meu irmão, aí você tá de longe. Quer uma boa medida para a economia do Brasil? Mantenha o teto de gastos. Administra direito, toda a família brasileira aqui tem que administrar o teto de gastos, todo mundo tem o limite do quanto ganha. Por que o governo Lula pode ganhar 100 bi para gastar com o que quiser, da forma como quiser? O problema é que avacalharam o teto, né? O teto virou uma tábua de pirulito, ninguém acredita mais no teto. Então tem que ter uma nova regra, porque avacalharam com o teto. Não, eles querem uma nova regra para impedir que o Lula seja impeachmentado. Eles querem uma nova regra para poder gastar o dinheiro do brasileiro sem nenhuma justificação. O cenário que se desenha é que ele não vai cumprir o teto, vai estourar tudo. Então ele que todo mundo me pergunta todo dia. Mas peraí. Quando sai o impeachment do Lula, Paulo? Peraí. Uma hora ele vai escorregar. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Bolsonaro não furou o teto, não? Todo ano. Vamos lá. A gente tava numa época de pandemia. Vamos analisar. Tá? Guerra. Pandemia, guerra na Ucrânia. Teve um orçamento de Ninguém guerra respeita extra. teto no Brasil, Foi turma. feito para a pandemia. Mas foi a feito responsabilidade uma coisa fiscal extra. do Bolsonaro Mesmo assim, permaneceu. Não, Esse é o ponto. como que fura o teto todo ano e tem responsabilidade fiscal? Não existiu crime de responsabilidade fiscal. O que estão querendo tirar a possibilidade. Com o apoio do Congresso. Então que o Lula peça o apoio do Congresso. Não, mas o ponto Mas ele não, ele quer um cheque em branco. Ele quer um cheque em branco. Agora eu posso gastar o que eu quiser, a hora que eu quiser. Mas o ponto é que furar o teto todo ano não leva o país para um rumo sustentável. Leva o país para não ter credibilidade. Esquece teto, mano. Você não vai levantou ter. um ponto aqui muito bom. Pois é. Mano, é o Zé Gotinha. Não, foca na vacina, mano. Esquece o teto, irmão. Mas esse ponto da responsabilidade sobre crime de descumprimento da regra fiscal é muito importante. Só que... É o trauma da Dilma, né? Mas até onde eu vejo, esse é o bode na sala. É aquilo que colocaram para dizer que estão abertos à negociação e que vai ser uma vitória do Congresso. Essa é a impressão que eu tenho conversando com as minhas fontes no Congresso. Que ninguém acha que isso, de fato, vai ser aprovado sem responsabilizar o presidente. Eu olhando para essa bancada, 100 deputados, nós temos 513 deputados. Uma bancada de 100 deputados é a bancada mais importante do Congresso Nacional. Ponto. É aquela bancada que vai decidir uma votação ou não.
Quando eu olho para essa bancada, eu consigo analisar deputados como você, que estão firmes numa linha, anti-PT total, beleza. Pró-liberdade, pró-Brasil indo pra frente. Beleza, mas se o PT fizer alguma coisa boa, eu vou apoiar. Beleza, mas eu acho que tem um terço dessa bancada aí, deputado, que não pensa igual ao senhor, Mas veja, o PL não é o partido do Bolsonaro. Pô, não? Entende? O PL já existia. Eu sei, Toda a estrutura já existia. Mas o PL só tem essa quantidade de deputados. Você tem dois PLs, na verdade, né? Então, você tem o PL mais antigo e tradicional, que tem outros. Existem pessoas que têm compromissos. Qual que é o meu compromisso? O meu compromisso foi quando eu entrei no PL, eu falei, eu fui convidado pelo Bolsonaro para ser deputado federal por São Paulo. Ele me deu uma oportunidade. Se eu fui eleito, ótimo, agora eu cumpro a minha promessa. Agora, o que cabe ao povo brasileiro é cobrar de cada um dos deputados que quem votou no cara tem que ir lá e cobrar, porque e é isso que fez a diferença. Tirando foto com o Lula, né, Antônia? Mas foi isso que fez a diferença no PL da censura. Como que a gente virou o PL da censura? Que tinha, 10 bi de emenda em jogo. Como é que a gente virou essa carta? Virou com o povo brasileiro. O povo tem que entender. Os deputados estão lá para cumprir a vontade do povo, só que o povo tem que cobrar. Essa é a nova política brasileira. A antiga política brasileira, você vota e daqui a 4 anos você nem lembra em que você votou. Verdade. A nova política, você tá todo dia lá na rede social do cara. Por isso que a esquerda quer derrubar a rede social. Porque eles sabem que é o veículo de cobrança. Até porque hoje nós estamos em uma posição não propositiva, mas defensiva. O tempo todo o governo tenta atacar aquilo que foi um avanço para o país, trazer o retrocesso, e se a gente não fizer nada, se a gente não estiver atento e não pressionar, ele vai conseguir, ele vai ter êxito, e o governo Lula tendo êxito é pior para o Brasil, é o retrocesso. Muito bem, Antoninha, você tem pergunta para o deputado, meu amor? Não, né? Eu vou. Então tá bom. Eu vou passar a vez pros meninos. É que ela se auto-implode às vezes. Não, mas não tem problema. A gente tá aqui pra confusão. Às vezes ela não se auto-implode, mas onde ela trabalha... Com Antônia, é preciso planejamento e antecedência. Eu não posso fazer o que eu fiz agora. Eu nunca implodi. Deixa eu fazer uma pergunta pela Antônia. Ela ontem chamou o Felipe Neto pro ringue. Ótimo! Eu tenho um motivo pra chamar o Felipe Neto pro ringue. Por quê? Não, mas outro... Não é possível. Gente, vocês agora fresquinho que eu popó. Cara, 11 horas da noite eu tava deitado na cama, já ia dormir, e aí eu vejo lá o Felipe Neto me difamando em rede social. Xingando eu de nazista e meu avô de nazista. Mas não pode, olha só. Ele é da pasta do amor. Então, olha só, olha o tamanho da fake news. A esquerda ela é tão iletrada que ela não tem capacidade de estudar o mínimo antes de xingar uma pessoa. Você chamar uma pessoa de nazista é muito sério. Eu sou a favor da liberdade, eu tô aqui pelo armamento do cidadão, eu sou pró-vida e o cara vem dizer que eu sou nazista. Essa narrativa eles construíram por quê? Porque o meu avô lutou para libertar a Ucrânia. O comunista invadiu a Ucrânia, o meu avô lutou para libertar a Ucrânia do comunista, meu avô lutou num exército que foi armado pelos alemães, mas um exército que nunca jurou lealdade a Hitler, muito pelo contrário, jurou lealdade à Ucrânia. Só existiam 3 requisitos para que o meu avô lutasse pela libertação da Ucrânia, que a lealdade era à Ucrânia, que eles tivessem os próprios padres e que que eles somente lutassem no fronte russo. Hitler não sabia da existência da unidade em que meu avô lutou. O exército ucraniano, formado ali, combateu o comunismo. E esse Felipe Neto, o Janones, o Choquei, todos vocês vão ser processados. Os meus advogados já estão em cima de vocês. Pode esquecer. O povo tem o direito de se retratar. Vocês que têm tempo para ler e para estudar vão ser processados. Mentirosos, caluniosos.